Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, se você acha o iPhone 13 mini um smartphone pequeno, acredite, existe um modelo ainda menor, com tela de apenas 4 polegadas e um aparelho super compacto. Compacto até no nome, estou falando aqui do Cubot Pocket, smartphone que traz uma tela de apenas 4 polegadas, vem com o chipset Unisoc T310, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, bateria de 3.000 mAh, ele possui uma única câmera traseira com 16 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels e traz o Android 11 de fábrica. Acreditem, o aparelho é pequeno até na caixa e no seu preço também, já que ele pode ser encontrado ali na faixa dos R$730. E dentro dessa caixa tem carregador, hein? A caixa é pequena, mas temos aqui vários acessórios. Nesse vídeo vocês vão conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões. O Cubot Pocket é um smartphone importado, vou deixar o link dele aqui na descrição, mas é importante lembrar que você provavelmente vai pagar taxas de importação comprando esse produto. Então separa uma graninha extra aí para poder pagar as taxas. E aproveita também para deixar aquele like esperto para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, porque aqui tem vídeos diários de tecnologia. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, então aqui está a caixa do Cubot Pocket, tá aqui bem pequenininha, e aqui os principais destaques do aparelho, como a tela de 4 polegadas, a câmera frontal de 5 megapixels, câmera traseira com 16 megapixels, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O aparelho traz até NFC, além de contar com Wi-Fi Dual Band, então ele é um aparelho compacto, é um pouco mais simples, tanto que é um aparelho mais barato, mas ainda assim ele vem com algumas coisas legais, como o NFC que eu falei para vocês e o Wi-Fi Dual Band. Eu nem sei qual é a cor do aparelho, vou descobrir junto com vocês, acabei não olhando, mas vamos descobrir aqui juntinhos, né? Aproveitar que eu já tô chacoalhando a caixa para poder abrir, então vamos aqui conferir o conteúdo e conhecer o aparelho. E nossa, ele é realmente muito pequeno. Ele consegue ser mais pequeno do que o iPhone 13 mini, olha só o tamanho aqui desse smartphone. E detalhe, ele já traz uma capinha, ó, a capinha já vem com ele, mas vou deixá-lo de lado por enquanto para a gente conferir o resto do conteúdo. Então temos aqui um cartãozinho de agradecimento pela compra do Cubot Pocket. Aqui nessa lateral nós temos o carregador com a saída USB na parte de cima. E aqui no detalhe vocês podem conferir que ele tem uma saída de 5 volts e 2 amperes e uma potência total de 10 watts. Aqui nós temos também o cabo USB numa ponta e olha que legal, hein? USB tipo C na outra ponta, então nada de micro USB, mesmo sendo o smartphone um pouco mais simples. E aqui nós temos a ferramenta de remoção do SIM card. Deixa eu ver aqui desse outro lado se tem mais alguma coisa. Olha só, tem mais um cartãozinho aqui com o guia rápido, né? Com o manual de instruções, tá aqui mostrando para vocês. Como vocês já viram, também temos a capinha para ajudar a proteger, ela é bem pequenininha. E o aparelho também traz uma película aqui já pré-aplicada. E por fim, mais nada na caixa. Felizmente me mandaram a versão mais discreta aqui do Cubot Pocket, porque tem uma versão na cor verde, e eu não curti muito a cor verde aí do Pocket, e tem uma versão na cor vermelha, essa eu já achei bonita. Então, legal que tenha vindo a discreta, se tivesse vindo a vermelho eu também não ia reclamar, agora a verde eu realmente não curti muito. E olha aqui como o aparelho é compacto. Colocando ele lado a lado do iPhone 13 mini, mesmo sendo um smartphone muito compacto, o iPhone 13 mini consegue ser ainda maior. E ele traz um acabamento bem simples, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico, mas o legal é que temos aqui essa textura na parte traseira, o que melhora a pegada e também dificulta a marca de dedos e também os arranhões. Vamos dar uma olhada aqui no peso do aparelho para a gente conferir. Vamos lá, pegar uma balança de precisão, tá aqui ó, 129,5 gramas, praticamente 130 gramas, um aparelho que é bastante leve também, mas ele não é muito fino, ele tem uma espessura total de 12,5 milímetros, então aqui a gente pode conferir que ele é um aparelho um pouquinho espesso, e a bateria nem é tão grande assim, ela tem um total de 3.000 mAh, mas é um aparelho leve, a gente consegue perceber isso na pegada, são menos de 130 gramas, realmente bastante compacto. Aqui dá para notar que as bordas são um pouquinho grandes, né, principalmente a borda inferior. A tela tem um total de 4 polegadas e a resolução é de 1080 por 540 pixels. A resolução é um pouquinho diferente também, tá um pouquinho abaixo aí de HD, mas como a tela é pequena, isso acaba não prejudicando muito aqui na questão da definição. Mas uma coisa eu já notei, que as letras são bem pequenininhas aqui. E é possível notar até na tela inicial que realmente os ícones e as letras aqui, as fontes são pequenas. Ó. Deixa eu mostrar para vocês a barra de notificações. Reparem que tudo é um pouco pequeno. Deixa eu diminuir o brilho, que está bastante
bastante forte, mas aqui vocês podem notar que os ícones e também os textos têm um tamanho um pouco menor do que a média. Mas você pode clicar aqui no tamanho da fonte, ó, dá para poder aumentar o tamanho da fonte. Eu acho que vai ser necessário, eu mesmo não gosto de fontes pequenas, mas aqui eu vou precisar aumentar um pouquinho para poder melhorar a visibilidade. E também dá para você mexer no tamanho da exibição. Aqui eu vou deixar em padrão mesmo, para não ficar tudo ocupando muito espaço aqui da tela, mas a fonte eu aumentei um pouquinho para poder melhorar a legibilidade. E aqui com o Cobalt Pocket já configurado, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é um smartphone pequeno, e acredito que isso vai atrapalhar em algumas situações. Aqui mostrando para vocês a tela, que tem apenas 4 polegadas, e a resolução é de 1080 por 540 pixels. Não é uma resolução muito alta, mas a qualidade da tela é boa. Aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, com papel de parede colorido. Reparem que as cores são bem legais, então a qualidade da tela é legal. Apesar do excesso de bordas, eu acredito que poderia haver menos bordas para deixar o aparelho ainda mais compacto. Ou, de repente, poderia fazer um movimento inverso, aumentar o tamanho da tela sem ter que aumentar o tamanho do aparelho. Em todo caso, ele é muito pequeno. Olha só, segurando aqui a gente percebe que realmente é um smartphone bastante compacto. Mas essa questão da tela pode atrapalhar em algumas situações. O aparelho vem de fábrica com Android 11 e a interface não tem muitas personalizações. É basicamente o Android padrão que nós temos aqui, exceto por esses ícones no formato quadradão. Aqui mostrando para vocês o menu de configurações. Lembrando que durante as configurações eu aumentei o tamanho da fonte, ela está maior, mas reparem que ainda assim ela está bastante pequena. Eu só não aumentei o tamanho da visualização, que é um recurso que vai aumentar o tamanho dos elementos na tela. Você pode configurá-los, mas eu resolvi deixar aqui no padrão, porque os elementos maiores vão ocupar também mais espaço. Então vai ficar tudo mais apertado aqui na tela, porque todos os elementos da tela vão ficar maior. A interface aqui tem uma boa velocidade, gostei da resposta aqui, ó, navegando na gaveta de aplicativos, aqui de novo na barra de notificações, aqui mostrando a barra de widgets, e a princípio a interface tem uma boa velocidade, tem uma boa resposta, aqui mostrando também a multitarefa. Reparem que a velocidade da rolagem é muito boa, apesar desse aparelho trazer um chipset quad-core, mas o Unisoc T310 está se mostrando aqui com um bom desempenho. Esse aqui é um ponto positivo do aparelho. E a interface não tem muitas personalizações, mas vocês devem ter notado que algumas coisas estão um pouquinho diferentes. Por exemplo, a gaveta de aplicativos só tem 3 ícones aqui por fileira e nós temos o mesmo na tela inicial. Aqui temos os 4 atalhos nessa parte inferior, a barra do Google também fica aqui na parte de baixo, mas reparem que os ícones são um pouquinho pequenos. Então tudo aparece um pouquinho apertado na tela justamente porque esse aparelho é bastante pequeno. Aqui mostrando o Chrome para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir aqui o site do YouTube e a gente percebe que os elementos aqui, as fontes ainda estão pequenas, apesar de eu ter aumentado de tamanho. Então pessoas que têm uma certa dificuldade de leitura vão sofrer um pouquinho com esse aparelho, porque os elementos realmente estão bastante pequenos. O Gmail está com uma boa velocidade de abertura, apesar dele engasgar um pouquinho na hora que você abre o aplicativo, mas depois a rolagem fica bastante rápida. E reparem também na lista de e-mails aqui, ó, eu consigo ler agora que eu aumentei a fonte, eu consigo ter uma boa legibilidade, mas reparem que alguns elementos ficam bem pequenos mesmo nessa tela, forçando você a fazer um zoom aqui para poder ter uma melhor visualização. Mas repare que quando eu faço zoom, a gente consegue ter uma boa legibilidade, mas o conteúdo fica apertado aqui, você não consegue ler a mensagem inteira, você precisa sempre estar fazendo scrolling aqui, a rolagem, para conseguir exibir a mensagem como um todo. Então o tamanho da tela aqui é um diferencial para o bem e também para o mal. Em algumas situações ela vai ajudar, deixando o aparelho compacto, por exemplo, mas em outras ela pode atrapalhar, como a questão da leitura, da legibilidade, onde ela pode deixar um pouquinho a desejar. Abri mais uma vez aqui agora o aplicativo do YouTube, né? E a velocidade da abertura do aplicativo está muito boa. Olha só, temos a possibilidade de colocar os aplicativos em tela dividida, não dá para você controlar o redimensionamento, vai ficar sempre dividido na metade, embora a interface aqui, que está presente aqui no Cobalt Pocket, não seja muito personalizada. Quanto à performance, temos aqui o chipset Unisoc T310, que é um chipset quad-core, mas que apresentou um bom desempenho aqui, ele não está comprometendo a performance. E ele tem uma configuração bastante curiosa, isso porque ele traz 3 ARM Cortex A55 rodando a 1.8 GHz, até aí nenhuma novidade, mas a quarta CPU é um ARM Cortex A75 rodando a 2 GHz. Então esse é um chipset quad-core, mas ele utiliza uma CPU de performance e 3 CPUs de economia de energia. Então acredito que por isso ele esteja apresentando um desempenho melhor. Abrindo os aplicativos aqui, rodando o sistema, o desempenho dele aqui está muito bom. A GPU
é a PowerVR G8300 e o aparelho conta com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Bom, a gente não pode esperar uma configuração muito robusta aqui, já que esse é um smartphone barato, é um modelo mais simples, mas ainda assim, mesmo sendo uma CPU quad-core, o Cobalt Pocket conseguiu manter um bom desempenho aqui rodando os aplicativos e o sistema. Ele vai rodar os games com detalhes no mínimo, mas eu consegui instalar o Asphalt 9, o Call of Duty aqui no aparelho, que já é um feito e tanto. Então mostrando um pouquinho do gameplay de alguns jogos para vocês terem uma ideia de como é a performance. A bateria tem 3.000 mAh, não é uma capacidade muito grande. Tô bem curioso para ver como vai ser a duração de bateria aqui do Cobalt Pocket, mas na análise completa a gente vai falar melhor sobre esse assunto. E quanto às câmeras, temos aqui uma configuração bastante simples, apenas uma câmera traseira com 16 megapixels e uma câmera frontal com 5 megapixels. Mas a parte boa é que ambas conseguem gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Trazem suporte ao modo HDR, tanto câmera traseira quanto a câmera frontal, apesar da câmera frontal ter uma qualidade relativamente simples. Eu vou mostrar alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Infelizmente o aparelho não traz estabilização de imagem para os vídeos e também não conta com o modo retrato, mas ele vem com o modo manual para fotos, conta também com o modo panorama, mas algo curioso é que é um pouco difícil aqui navegar na interface justamente porque os elementos são bastante pequenos, então às vezes, olha, eu tenho que clicar 2 ou 3 vezes para poder alternar entre a opção, entre o modo automático, o modo de vídeo, por exemplo. Às vezes dá certo, mas às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, até mesmo para poder iniciar e parar uma gravação, eu tenho que clicar 2 vezes porque às vezes eu acabo errando na hora de tocar. Isso é um pouco estranho, justamente porque os elementos da interface ficaram menores, já que a tela também é menor. Em todo caso, eu consigo gravar em até Full HD, tem o modo HDR que é relativamente bom, ele não vai fazer milagres, mas traz uma boa qualidade, inclusive para a câmera frontal. E apesar do aplicativo de câmera ser bastante simples, eu acredito que ele foi até eficiente aqui considerando a faixa de preço desse aparelho. Infelizmente, ele não conta com suporte ao modo noturno, mas eu vou deixar aqui alguns exemplos de fotos e vídeos realizados com o Cobalt Pocket para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono. E curiosamente, o áudio sai por cima e não por baixo, junto ao alto-falante que a gente utiliza para as ligações. Olha, o volume não é extremamente alto, mas é bom, principalmente considerando aqui que estamos falando de smartphone de entrada. Tudo bom com vocês? Galera, recentemente não tem graves muito fortes, mas a qualidade aqui tá ok. E mostrando o display de apenas 4 polegadas rodando os vídeos. Ele não é muito grande, mas tem uma boa qualidade, é uma tela LCD IPS, com resolução de 1080 por 540 pixels, aqui mostrando também os ângulos de visão, mas as bordas são um pouquinho grandes, acredito que poderia haver um melhor aproveitamento aqui da área frontal. Bom galera, o Cobalt Pocket é uma proposta bem diferente, bem interessante e que vai na contramão de outros smartphones. As telas estão sempre crescendo, os aparelhos estão ficando cada vez maiores e temos aqui um modelo que vai justamente na contramão, oferecendo uma proposta de ser um aparelho extremamente compacto, fácil de carregar, fácil de transportar. E realmente ele é muito pequeno, só apenas 4 polegadas de tela, é um smartphone realmente bastante leve e muito compacto. Mas esse tamanho menor acabou prejudicando um pouquinho a usabilidade, isso porque, conforme vocês viram aí durante o vídeo, durante o uso da interface, que os elementos ficaram muito pequenos e às vezes a gente não consegue ter uma boa legibilidade, precisa usar muito zoom, que acaba fazendo com que a imagem fique cortada, você precisa ficar sempre deslizando a tela. Então o Cobalt Pocket leva a vantagem de ser um smartphone extremamente compacto, mas a experiência de uso pode ser prejudicada justamente por causa da tela menor. E acredito que haveria um potencial para aproveitar melhor essas bordas, simplesmente diminuindo o tamanho do aparelho, aumentando o tamanho da tela e diminuindo as bordas, ou fazendo o movimento inverso, deixando as bordas mais finas e o aparelho ainda mais compacto. Então, apesar de ter achado o aparelho muito interessante, acredito que a experiência de uso acabou ficando um pouquinho prejudicada justamente por causa dos elementos que são bastante pequenos. E até mesmo quando você navega nas pastas, até mesmo na navegação aqui, você precisa deslizar para poder visualizar todos os elementos, já que a pasta só mostra 6 ícones por vez, 3 a menos do que o padrão normal da interface. Aqui também na tela inicial nós só temos 3 ícones por coluna, aqui na gaveta de aplicativos também. Então a Cobalt precisou fazer algumas adaptações para que a interface coubesse nessa tela tão pequena.
E claro, para assistir vídeos, seja através do YouTube ou através de streaming, fica um pouquinho prejudicada, já que a tela é bastante pequena. Para acessar as redes sociais, eu acredito que a experiência não deve ser muito prejudicada, mas até mesmo para navegar na internet ou acessar o Gmail, eu acredito que a experiência já não ficou tão boa, porque realmente a tela é muito pequena. Em câmeras, o aparelho até que se saiu bem, eu não achei que ele fosse se sair tão bem, até que ele conseguiu entregar fotos com uma boa qualidade, com modo HDR até interessante considerando a faixa de preço, e é justamente aqui onde o Cobalt Pocket se destaca. Além de ser um smartphone extremamente pequeno, ele também é barato, então pode ser uma boa opção de segundo smartphone para você levar para os lugares ou para você deixar com uma criança, por exemplo, já que ele é um aparelho extremamente compacto e também mais barato, então pode ser uma boa opção nessas situações. Mas é importante lembrar que apesar de ser barato, você provavelmente vai pagar a taxa de importação aqui pelo Cobalt Pocket. O preço dele está saindo aí na faixa dos R$730, eventualmente tem cupom de desconto, vou deixar o link do Pocket aqui na descrição, se tiver algum cupom eu também deixo aqui para vocês poderem comprar com desconto aí, mas é sempre bom lembrar que você precisa guardar uma grana extra para poder pagar as taxas de importação, porque provavelmente você será taxado. Bom galera, então é isso, vou trazer mais um vídeo do Cobalt Pocket, a análise completa para vocês poderem conhecer ainda mais esse aparelho. Então para poder acompanhar esse e outros vídeos é só se inscrever aqui no canal do Brasilegeeks e não esquece de deixar o like aí para ajudar o canal a continuar crescendo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!